saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos vindo aí numa maratona de oração que Deus nos tem abençoado muito. Não tem sido possível para todos, mas tem estado para todos estarem presentes por questões de trabalho justificadas. Vários irmãos, várias representantes de famílias me justificaram a ausência. Mas uma coisa é certa, Deus tem operado sinais e maravilhas. Deus tem derramado da sua glória na oração. É algo, irmãos, que tem acontecido aqui. A oração tem sido das 22 à meia-noite. Há 4 semanas é esta parte. 2 semanas foi das 22 à meia-noite. Depois tivemos uma semana intercalada das 6 da manhã às 9. E também a semana passada tivemos das 10 à meia-noite. Sabendo que a oração ela já vem a ser feita há 14 anos, esta parte sempre foi-nos colocado no nosso coração para nós estarmos a orar. Os obreiros, no mínimo meia hora, 1 hora por dia de oração, ou seja, mas nós estamos aqui a fazer um reforço para nós mesmos. Para quê? Para nós buscarmos mais de Deus. E neste entretanto houve vários sonhos, várias visões, inclusivamente o irmão teve uma visão que provavelmente na semana que vem ele irá aqui na oração contar uma visão poderosa. Várias visões têm sido aqui faladas, aqui também faladas, porque a visão ou o sonho, quando é colocado no vosso coração, você deve falar para a igreja, deve comunicar à igreja, e a igreja que faça a interpretação. Então houve aqui várias situações em que irmãos tiveram visões, irmãs também tiveram visões e vieram aqui falar. E na sexta-feira houve aqui um mover, a glória de Deus ela desceu, a glória de Deus esteve aqui mais uma vez conosco, e muitos dos que estão aqui nesta noite puderam presenciar o que o Senhor Ele quer fazer no nosso meio. Mas eu ia dar descanso uma semana, mas a pedido de alguns irmãos ontem, vieram ter comigo, e então vamos fazer mais uma vez, só que desta vez vamos fazer assim, vamos fazer das 10 às 11. Eu creio que também no domingo irá haver aí uma oração com os jovens, dia 9, os jovens estão todos convidados também, uma manhã com Deus, ou seja, a partir das 7 da manhã. Eu estarei aqui também, eu creio que todos os obreiros de valor, homens de guerra, também estarão aqui a apoiar os nossos jovens, e eu com certeza estarei, e mulheres também, porque nós temos mulheres de garra. Temos aqui mulheres que abraçaram a oração das 10 à meia-noite e não largaram. Elas dizem, eu estou a ser abençoada, homens também eu estou a ser abençoado, então não largam a oração, não larguem, irmãos. Grandes coisas Deus tem feito no nosso meio, e eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda muito mais. Meus queridos, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Espírito Santo. Quebre e diga amém. A você que nos visita também pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqueles que estão aqui uma vez, 2, já fazem parte desta casa. Está ali o nosso irmão que aceitou Jesus no domingo passado. Seja muito bem-vindo, está bem, meu querido? Esta casa é a tua casa, tá? Então, faça desta casa a casa do Senhor, a casa que é do Senhor, faça a sua casa e a casa da sua família, tá bem, meu querido? Quem diga amém.
Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Meus queridos, amada noiva do Cordeiro, meus queridos e amados irmãos, homens e mulheres que amam e se vislumbram com a palavra do Senhor. A palavra, ela nos vai falar de um homem, ela nos fala de um homem, Davi. Um homem que todos já ouviram falar, que o Senhor diz que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que quando jovem, era um jovem que trabalhava, tomava conta das ovelhas de seu pai. Era um jovem que ministrava o serviço na sua casa, através de ser servo, também ele, para o seu pai. Era um jovem que cuidava com prazer das ovelhas de seu pai. Era um homem que protegia as ovelhas, o rebanho. Era um homem que se dedicava na íntegra àquilo ao qual o seu pai lhe incumbira, ao qual o seu pai lhe ordenara a fazer. Mas a palavra de Deus, ela nos vai falar que este jovem, ele teve um chamado poderoso da parte do Senhor. Que este jovem era um jovem já escolhido. Embora a sua família, ela não soubesse o quanto aquele jovem tinha sido escolhido, mas Deus vai agora, através do profeta Samuel, vai enviar o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, e vai agora Deus, também entristecido com o primeiro rei Saul, entristecido porque ele de todo o que ele tinha feito, a desobediência ao qual ele tinha desobedecido a Deus, ele agora vai incumbir, ele vai agora ordenar a Samuel para que ele fosse à casa de Jessé, e da casa de Jessé ele iria escolher alguém que iria ser o rei sobre todo o Israel, sobre a nação escolhida. Então ele vai agora ali à casa de Jessé e ele vai levar ali um animal, vai levar ali um boi e vai chamar todos os que estavam ali, inclusivamente Jessé, a mãe também de Davi, os seus irmãos, os seus 7 irmãos, e um a um começam a passar diante de Samuel, e Samuel, o profeta Samuel, começa à espera que Deus lhe dissesse qual deles iria ser o rei sobre Israel. E Deus vai lhe dizer que para que ele não olhasse nem para a aparência, para não olhar para a estatura e não olhar para a aparência. Porque segundo a Bíblia, Saul, primeiro rei, era um homem de uma estatura
elevada e era um homem de uma aparência formidável. Mas, no entanto, Deus, ele vai dizer para o profeta Samuel: olha, não olhes para a estatura, não olhes para a forma como vão te aparecer, olha para aquilo que eu te disser. Então Deus vai agora dizer para Samuel que aquele não estava, que aquele que iria ser ungido a rei, ele não estava ali. Então o profeta Samuel vai perguntar: olha, não tens tu outro filho? E ele vai dizer: está um que está a tomar conta das ovelhas, um que estava longe, um que estava escondido, um que ninguém via, um que não estava constantemente à mesa com o seu pai, um que estava ali com certeza de sol a sol, a sofrer, quem sabe entristecido, ali a tomar conta do rebanho. Então vai Samuel e pede para que venha esse mancebo, o filho mais novo da casa de Jessé. Quando ele chega perante ele, ele vai ser ungido a rei. Samuel vai ungir a rei à frente de todos os seus familiares. Meus queridos, aqui tem algo poderoso nestas afirmações e nesta história do rei Davi, que começou como um simples jovem que tomava conta das ovelhas de seu pai. E era aquele que menos era visto, era aquele que era menos exaltado, quem sabe na sua própria casa. Quem sabe você já passou por isso? Quem sabe você era o mais novo da sua casa? Quem sabe era o que menos ligavam, era aquele que mais sofria, era aquele que mais se entristecia, era aquele que sempre ia fazer algo que era mais doloroso, que era mais difícil. Quem sabe você era aquele que vivia lá numa cidade ao qual o nome nem sequer aparece no mapa. Quem sabe você era aquele ou aquela que estava lá no Brasil ou que está em uma outra qualquer nação e que não conseguem olhar para ti, não te conseguem enxergar como tu tanto desejavas, e que estás a fazer trabalhos difíceis, estás a cuidar, quem sabe, do rebanho do teu pai, ou estás em um outro qualquer trabalho a sustentar a tua família. Mas saiba de uma coisa: Deus, ele não olha com os mesmos olhos que nós olhamos, não olha com o mesmo olhar ao qual nós olhamos. Deus não olha com o olho humano, Deus tem um olho clínico, Deus tem um olho diferenciado. Deus não olha de fora para dentro, Deus olha de dentro para fora. E ele vai dizer: ali está o meu filho, ali está o meu filho, filho de Jessé, que agora irá ser ungido a rei, que um dia irá ter a coroa sobre a sua cabeça. Talvez você esteja aqui e tenha acontecido o mesmo, ou aconteceu-lhe o mesmo há muitos anos atrás, mas Deus manda-te dizer: tu foste escolhido, não foi por homem, tu foste escolhido, foi por Deus. Tu estás aqui não foi porque homem te convidou, tu estás aqui porque foi o Senhor Espírito Santo que te tocou para estar aqui nesta noite, porque eu tenho, tal qual eu tive uma promessa com Davi, eu tenho uma promessa para contigo, eu tenho uma promessa para homens, eu tenho uma promessa para mulheres, eu tenho uma promessa para jovens. Eu olho de dentro para fora e eu conheço o teu coração, eu conheço aquilo que tu queres fazer, eu conheço aquilo que tu irás fazer, eu conheço onde eu te irei levar, eu conheço quem tu irás entregar a palavra, eu conheço o teu coração, e o teu coração é bondoso, o teu coração é harmonioso, o teu coração, ele está na minha presença, e através desse teu coração grandes coisas alcançará. Meus queridos, aquele homem, aquele jovem agora é consagrado a rei, é ungido a rei. Então, a nação de Israel, como todos vocês sabem,
ela estava a atravessar uma fase muito difícil. Sempre os filisteus estavam ali a entristecer o coração aos israelitas. Sempre os filisteus estavam ali a querer lutar, a querer a tomar conta das terras, a tomar conta também das colheitas dos israelitas. E houve um dia que o próprio Davi, ele sai para levar pão, amando do seu pai Jessé, para levar pão aos seus irmãos que estavam ali na frente de batalha. E o que estava a acontecer ali, meu querido presbítero Reginaldo, estava a haver ali uma contenda feroz entre aqueles que estavam do lado dos israelitas e aqueles que estavam do lado dos filisteus, onde os filisteus estavam ali desejosos para poder vencer os israelitas, para poder vencer as terras dos israelitas, para tomar posse da casa dos israelitas, para tomar posse de tudo aquilo que era dos filhos de Deus. Então nós vimos agora ali um homem que estava ali, que se chamava o gigante Golias, conhecido pelo gigante Golias, que ousadamente estava sempre a pedir um guerreiro para que ele pudesse lutar. Então nós vimos agora um jovem que tinha sido ungido a rei, mas que voltou novamente para o campo para tomar conta das ovelhas. E agora vai, amando seu pai, levar pão para aqueles que estavam na frente de batalha, para os seus irmãos. E ele vai olhar para toda aquela cena e vai colocar no seu coração que, mesmo ele sendo de fraca aparência, ou com o seu físico, quem sabe, magrelo, ele vai agora desejar lutar contra o gigante Golias. Porque quando se é escolhido, irmãos, quando se é escolhido por Deus, não interessa se a sua aparência ela é fraca ou se o seu corpo é franzino. Se Deus te colocar algo na tua mente para lutar as batalhas de Deus, com certeza Deus te irá fazer vencer as batalhas do Senhor. Com certeza todos aqueles que estão aqui, em determinado momento, encontraram batalhas difíceis ao longo da sua caminhada, encontraram muitos gigantes, muitos Golias pela frente, mas quando Deus Ele te coloca algo na tua mente, quando Ele coloca algo para tu fazeres, mesmo de frente à batalha, mesmo a multidão sendo imensa, mesmo estando milhares e milhares de soldados em uma cordilheira e milhares e milhares de soldados em uma outra cordilheira, quando Deus Ele te coloca, e quando Deus te coloca para lutar, é porque Ele tem um propósito para a tua vida, é porque Ele te quer exaltar entre os demais, tudo para a honra e glória do Senhor, mas é porque Ele quer fazer algo na tua vida de extraordinário, algo na tua vida de maravilhoso, é porque Ele te quer colocar em um lugar mais alto, Ele te quer colocar em um lugar de vencedor. Saiba de uma coisa, irmãos, talvez você um dia pensasse em desistir, talvez um dia você pensasse e dissesse: eu sou tão pequeno, eu sou tão franzino, eu não consigo lutar contra o gigante Golias. Mas saiba de uma coisa, quando Deus te coloca na frente da batalha, é porque Ele sabe que tu vais vencer, é porque Ele sabe que a batalha que tu irás lutar não é só tua, a batalha que tu irás lutar é de todo o povo, é de todo Israel, é de todas as nações. Quando tu proclamares o Evangelho, quando tu falares a sua palavra, quando tu lutares as suas lutas, quando tu lutares em prol do reino de Deus, saiba de uma coisa: Deus te irá fazer vencedor. Deus te irá fazer vencedora, Débora. Deus é quem nos faz vencedores.
Não é o homem que nos faz os vencedores, é Deus que nos coloca no lugar certo, na hora certa, para nós lutarmos as lutas do Senhor. É Deus que nos coloca ali naqueles lugares, muitas das vezes difíceis, às vezes lutas, irmãos, aos quais nós choramos, aos quais nós gememos, aos quais nós gritamos de dor e dizemos: Senhor, esta luta está tão difícil, Senhor. Esta luta, Senhor, eu não vou suportar. Oh Pai, eu não tenho dinheiro para comprar comer até ao final do mês. Oh Senhor, tudo está a fazer contrário, tudo está em contrário. Oh Senhor, tudo não está como eu desejaria. Tudo, oh Senhor Espírito Santo, não está como eu queria, meu Pai. Você olha para a dificuldade, mas Deus olha para o lugar onde eu te irá colocar, que é um lugar de honra. Você olha até para a dificuldade, você até olha que vai ser difícil, e de fato é difícil, mas o Senhor, com seus olhos como chamas de fogo, Ele já está a olhar mais à frente e está a dizer: é ali que eu te vou colocar, é naquele lugar de honra que eu te vou colocar, é ali a pastorear, é ali naquele pilar, quem sabe a servir um copo de água, mas é aí que Deus te vai colocar, em um lugar de honra. Meus irmãos, quantos de nós já sofremos? Quantos de nós já tivemos dificuldades? Ainda hoje, irmãos, recebi um telefonema. Alguém, um familiar, está entre a vida praticamente em uma situação desesperadora, em uma situação de agonia, onde os familiares choram, onde os familiares eles gritam e gemem. Quando a gente diz grita e geme, é para Deus, é com gemidos inexprimíveis. É muitas das vezes nós orarmos, nós buscarmos ao Senhor, mas as palavras elas se acabaram na nossa boca e nós começamos a gritar, e muitas das vezes alguém ouve esse grito, não compreende e diz: louco, porque é que estás a gritar? Enquanto Deus diz: esse aí não é louco, esse aí está a gritar, não é para o homem, esse aí está a gritar para mim, esse aí está a gemer para mim, essas lágrimas que estão a ser derramadas é para mim, é para mim. É Deus quem dá a vitória, irmãos. É Deus quem vai trazer a vitória para a sua igreja. A tua dificuldade não é nada para Deus. O teu casamento, que possa estar quase destruído, onde você quer que me esteja a ouvir, esse casamento, ele será restaurado para a honra e glória do Senhor. Essa doença terminal que o teu familiar ele tem, e que muitos já deixaram de acreditar, os próprios médicos já deixaram de acreditar, saiba de uma coisa: esse homem, essa mulher é escolhido. Se ele é escolhido, com certeza Deus tem um propósito maior. É Deus é quem cura, é Deus é quem salva, é Deus é quem resgata, é Deus é quem traz a sua presença, é Deus é quem dá a vitória, é Deus é quem coloca no lugar de honra. Se Deus ele quer fazer, quem será contra ele? Se Deus é contigo, irmãos, quem será contra ti? Se você ora, se você busca, se você se entrega, se você se deixa dominar por completo pelo Senhor Espírito Santo, quem irá ser contra ti? Quem é que irá ser contra ti? Diga-me. As lágrimas muitas vezes elas correm no nosso rosto, irmãos e irmãs, porque o sofrimento é muito grande, porque nós desejávamos algo diferente, porque o caminho que nós ansiávamos, o caminho que nós desejávamos, o caminho que nós vislumbrávamos ou visionávamos era um outro caminho. Mas esse caminho ele vai ter luta, esse caminho vai ter Filisteu pela tua frente, esse caminho vai ter Golias,
esse caminho vai ter gigante, mas gigante também pode ser derrotado, gigante também cai por terra, gigante é humano e vai cair por terra. E uma coisa, mesmo aqueles que não são humanos, mesmo aqueles demônios que tentam usurpar a nossa vitória, que tentam afligir a nossa mente, que tentam afligir a nossa alma, que tentam afligir o nosso corpo, esse demônio, mesmo não sendo carnal, ele irá cair por terra, porque Deus é quem dá a vitória, é Deus quem dá a vitória, é Deus quem dá a vitória. É Deus quem te vai dar a vitória. Mas o interessante, minha querida missionária Rosa, é que a vitória, ela é boa para aquele que vence. Mas às vezes quando nós vencemos, quando você vence, como foi o caso de Davi, diácono Adriano, há sempre alguém que não gosta da tua vitória. Há sempre alguém que não gosta que tu sejas colocado em um lugar de honra, em um lugar ao qual o Senhor te colocou aqui nesta noite. Irmãos, estar sentado em uma cadeira confortável como essa é viver entre os príncipes, é estar em um lugar de honra, é estar em um lugar de destaque. Sabe porquê é um lugar de destaque? Porque mesmo que a câmara de filmar não esteja a filmar o teu rosto, o Senhor, Ele está a olhar para a tua face, Ele está a olhar para o teu coração, Ele está a olhar para a tua alma, e Ele diz para mim, Ele diz para os anjos, se necessário, aqueles que estão ali naquele lugar, aqueles que estão ali naquela minha casa de oração, aqueles são meus fiéis, aqueles são meus amigos, aqueles são meus companheiros, aqueles que compreendem o propósito pelo qual eu entreguei o meu filho amado, aqueles eu amo, aqueles eu desejo, aqueles eu quero perto de mim. Deus, eu te quero perto dele, porque Deus te ama. Podem até não gostar da tua vitória, podem até ter ciúmes da tua vitória, como Saul teve ciúmes de Davi, mas saiba de uma coisa, é Deus é quem vai te dar essa vitória. É Deus quem te honrou, é Deus quem te honrou, foi Deus que te deu essa vitória. Não tenha medo dos maus olhares, não tenha medo do que te dizem lá fora, não tenha medo quando tu vais na rua e viram um rosto para ti, não tenha medo, foi Deus que te deu essa vitória. Não tenha medo quando você conquistou essa casa, não foste tu que conquistaste essa casa, meu querido irmão Eduardo, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. Quando você conquistou algo diferente, quando você estava doente e conquistou a saúde, não foi o médico foi apenas um canal de bênção, foi um homem colocado por Deus ali naquele lugar, mas foi o próprio Deus que ele disse: este homem estava morto, mas eu vou revivê-lo, porque eu ainda tenho uma grande obra na sua vida, eu ainda quero que ele faça algo diferente nesta terra, eu ainda vou colocá-lo como os reis desta terra, eu ainda vou colocá-lo para me servir, eu ainda vou colocá-lo para me adorar, eu ainda vou colocá-lo para me louvar, eu ainda vou colocá-lo para pregar, eu vou colocá-lo ainda para fazer o meu ir, eu vou colocá-lo para servir a outros, porque melhor é servir do que ser servido. Eu ainda vou colocá-lo para servir às viúvas, eu ainda vou colocá-lo para servir aos despoliados, eu ainda vou colocá-lo para servir às nações, eu ainda vou colocá-lo para fazer grandes coisas desta terra, porque a vida dele é minha. Oh, Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele sempre tem um propósito na tua vida. Sempre Deus, Ele coloca algum tipo de dificuldade, quem sabe, para um dia te vir a exaltar. Eu estava a falar com um homem que está aqui a vir constantemente à oração. Nunca falhou nem de noite nem de madrugada. E ele falou que a sua filha, ela foi acometida de uma grande enfermidade. No entanto, a notícia é que Deus está a abençoar, é que Deus está a curar.
No entanto, a notícia que o Senhor trouxe é que Deus disse para aquela jovem: pai, continua a orar por mim, porque eu estou-me a sentir melhor. E não era algo qualquer. Aquela doença a qual aquela jovem foi no segundo dia do nosso propósito de oração, há cerca de um mês atrás, quando nós começámos a orar, logo no segundo dia, foi acometido uma enfermidade que não era já para estar nesta terra, já era para estar debaixo do chão, mas Deus disse: não, eu vou dar honra ao meu servo, eu vou dar honra à minha igreja, eu vou continuar a fazer a minha obra através das vossas bocas. Irmãos, nós temos que acreditar numa coisa, nós temos que acreditar que a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela não tem poder só para fazer uma coisinha, não. Ela não tem poder para fazer aquilo que lhe agrada. Ela tem poder para fazer tudo o que agrada ao Senhor. Ela tem poder para ressuscitar. Ela tem poder para transformar. Ela tem poder para trazer da morte para a vida. Ela tem poder para fazer tudo o que mais lhe apraz. Porque muitos irmãos são os pregadores que pregam e os levitas que louvam. E quando pregam e louvam, muitos querem aplausos quando estão em cima do púlpito. Mas quando estão do lado de lá, não conseguem dar um glória, não conseguem dar um glória, não conseguem dar um glória. A honra e a glória é para Deus, não é para ti. É para Deus, não é para mim, é para Deus. Então quando você estiver do lado de cá, peça glória para Deus. Quando estiver do lado de lá, glorifique a Deus, porque é para Deus. Espírito Santo. Meus queridos, diz a Bíblia, a nossa Bíblia, que é igual para todos, que agora Saul fica muito enciumado de Davi. O rei Saul vai ficar muito enciumado do rei Davi. E por causa desse ciúme, meu querido diácono Eduardo, ele vai começar a perseguir aquele homem por todos os lugares. Algum dia você se sentiu perseguido ou perseguida? Ao longo da vida, quantas vezes eu me senti perseguido? Mas sabem o que eu fiz? A partir do momento que eu me entreguei para Jesus, quando eu era perseguido, eu me ajoelhava para Deus. Quando eu sentia que algo estava diferente, irmã Rosa ou irmã Elânia, eu me entregava para Deus, Levita Jamil. Eu sempre me tenho entregue a Deus. Passei anos depois de entregar a minha vida para Jesus a chorar. Cada vez que o nosso pastor presidente ele pregava, você pode ver aí nas imagens, eu chorava, eu me derramava, eu tinha dívidas, eu tinha situações ao qual humanamente era impossível eu me livrar, mas eu sempre perseverei na palavra de Deus. Eu sempre acreditei que Deus iria trazer uma mudança para a minha vida e para a vida da minha família. Eu sempre pensei e sempre desejei, mas sempre honrando o nome de Deus, dizendo: Senhor, se estou assim a sofrer, é porque Tu entendes que eu devo sofrer. Se eu estou, quem sabe, com o meu coração entristecido, é porque Tu sabes que eu mereço estar com o meu coração entristecido. Se Tu sabes, ó meu querido Deus, que eu devo estar nesta situação, que às vezes eu não tenho dinheiro para colocar quase que pão na mesa, é porque Tu queres, ó Senhor, mas não deixes, ó Pai, que o fim ele seja pior do que o começo, porque uma coisa vos digo, o fim sempre será melhor do que o começo. Aquilo, a tua dificuldade, Deus, Ele vai sempre colocar algo melhor. Se tu sofres, Deus vai te dar alegria. Se tu choras, Deus vai te dar alegria. Se tu estás em dificuldade financeira, Deus vai te dar provisão, porque Ele é Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de todas as riquezas, Ele é dono de diamantes, de rios, de tudo.
Davi dizia: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras das mãos de Deus. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmos 19, 1, 2 e 3. Por quê? Porque Davi entendeu que o Senhor era com ele. Davi entendeu que tudo que estava na terra foi ele que fizera, foi ele que fez. Ele nunca foi criado, mas sempre criou e continua a criar. Porque Deus, ele é bondoso e de acordo à tua necessidade, de acordo ao desejo muitas das vezes do nosso coração, ele vai continuando a criar e a nos proporcionar as riquezas para a nossa vida. O filho que tu tens ao teu lado, o filho que tu transportas em teu ventre, é criação de Deus. Esse filho que tu tanto amas, que achas que foi só porque o teu esposo te tocou, tu conseguiste tê-lo? Não, foi permissão de Deus. Esse filho que você agora está ao seu lado, aí no hospital, está ao seu lado aí no lar, esse filho foi Deus que te deu para estar te acompanhar agora nessa dificuldade. Ah, Deus. Irmãos, Davi agora começou a fugir. Todo o reino estava a segui-lo, à ordem do rei Saul. Este homem que tinha sido ungido a rei, que tinha destruído um dos maiores inimigos de Israel, tinha derrotado Golias, o gigante Golias, e muitos outros. Ele matou centenas, milhares de outros filisteus, até que fosse perseguido. Este homem agora vai refugiar-se em uma caverna de Adulão. Até chegar à caverna, Davi foi escolhido por Deus, conforme eu já disse. Davi venceu o gigante Golias. Davi sofre perseguições por ciúmes. Davi foge para perto dos filisteus, quando ele se faz de louco para não ser morto pelos filisteus. Ou seja, qual era o desespero do próprio Davi, que foi para a terra dos seus inimigos. Davi pede pão e uma arma ao sacerdote Aimeleque em Nob, e Davi agora chega à cidade de Adulão. Davi estava em fuga, fugia da presença de Saul, fugia, quem sabe, de si mesmo, percorreu a terra, mas só encontrou refúgio em uma caverna. Quantas vezes nós, através da nossa dificuldade, nós fugimos para encontrar algo diferente e achamos que aquela caverna, ela irá ser para a nossa morte, que irá ser para a nossa vida expirar ali naquele momento. É como se nós entrássemos muitas vezes em uma caverna, em um local, e dizíamos para Deus: Deus, leva-me, porque eu já não faço mais nada aqui nesta terra, eu já não tenho condição de vida, todos me perseguem, todos os que estão do reino estão a perseguir à ordem do rei Saul. Irmãos, eu lembro-me de uma pequena história comigo. Eu tinha cerca de 16 anos de idade, meu querido evangelista Ícaro, e houve um desentendimento dentro da minha casa. E esse desentendimento com o meu pai foi algo que eu interpretei mal. E quando isso acontece, o desespero bateu na minha vida. Uma palavra, às vezes preferida,
mas mal interpretada, pode levar a uma loucura, a uma consequência que nós não... sem limites, consequências sem limites. Pela primeira vez na minha vida, nunca me tinha acontecido isso. Eu fugi da minha casa, com 16 anos de idade. Então eu saí durante a madrugada, eu era um jovem muito envergonhado, era um jovem que para ter contacto com outras pessoas era muito difícil. E eu saí dali durante a madrugada, comecei a caminhar, sei que fui parar ali para os lados da Costa da Caparica, ali perto da praia, estava de frente ao mar e ainda de manhã, cerca de 8, 9 horas da manhã, eu olhar para o mar e tinha muitos familiares meus que pensaram no suicídio, e eu vou ali àquele lugar e pensei, olha, se Deus assim o entender, a minha vida hoje acabará aqui neste lugar. Mas uma voz me disse para eu ligar para casa. Quando eu ligo para casa, irmãos, passado ali de uma hora e pouco, mas já era tarde, tudo isso passou-se muito rapidamente, era aí cerca de 1h, 2 da tarde. Quando eu ligo, o meu pai, que hoje já não está cá, ele vai e diz, olha, começou a chorar, a dizer para eu voltar para casa, a saber onde eu estava, tudo por causa de uma má interpretação da minha parte. Essas situações, irmãos, elas nos levam muitas vezes a ruptura com nós mesmos. Quantos de nós interpretamos mal situações que aconteceram ao longo da nossa vida e não demos o devido crédito às palavras que afinal de contas era para nos instruir? Davi, ele estava ali, irmãos, fugido. Ele estava ali, fugido praticamente de uma nação. Mas nós agora vamos ver que Davi ali na caverna provavelmente pensava que iria morrer, conforme eu disse. Quantos de nós chegámos a um determinado lugar e achámos que iríamos morrer, desesperados, a chorar, agoniados? Mas essa situação, essa caverna ao qual Deus te colocou, que foi o meu caso, foi uma caverna diferente. A caverna não quer dizer que seja uma caverna na tua vida. A caverna pode ser uma situação difícil, uma situação desesperadora que tu vais encontrar ao longo da tua vida e que tu vais ter que confrontar, vais ter que estar parado, vais ter que ouvir a tua própria voz, vais ter que ouvir os conselhos de Deus, vais ter que deixar-te usar por Deus. Davi, ele estava ali naquele lugar pensando que algo terrível iria acontecer. E eu pensava que estava só, irmãos. Mas a Bíblia, ela nos fala e ela nos afirma que Davi não estava só naquela situação. Davi diz no versículo 2 que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito. Então nós agora vimos que todos os homens que estavam em aperto, todos aqueles que estavam a ser perseguidos, Davi não estava só, Davi não era o único que estava a ser perseguido, muitos outros homens estavam a ser perseguidos. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. A dificuldade, ela bate à nossa porta, ou somos perseguidos por uma ou outra situação. Mas saiba de uma coisa, você não é o único. Deus vai te enviar alguém para perto de ti. Foi o que aconteceu com Davi. Aqueles homens estavam em aperto, outros estavam endividados, eram homens que tinham dívidas de tal grandeza que muitos se tornaram escravos, outros homens amargurados de espírito, descontentamento profundo, desesperados, oprimidos, sentimento de injustiça, perdas e sofrimento, situações traumáticas, estado emocional de amargura, exclusão social, sem apoio, sem recursos, com falta de perspectivas, com falta de um futuro. Irmãos, quantos de nós já nos aconteceu
todas estas situações. Quantos de nós, irmãos, esta tristeza ela já nos alcançou, mas uma coisa é certa, ali a Davi agora vai ter homens que estavam em dificuldade, que estavam em situações como as de Davi, outros estavam muito pior que a de Davi, outros estavam muito mais endividados, outros eram escravos, outros eram fugitivos, outros eram cegos, outros eram mancos, outros eram surdos, eram homens, irmãos, que estavam ali agora perto de Davi. Imaginem Davi ali na caverna de Adulão, irmãos. Ali, com certeza, se colocou ali naquela caverna para chorar sozinho, para se entristecer, para se entregar a Deus. E agora vai-lhe aparecer, irromper uma multidão, meu querido diácono Ivan, irromper uma multidão dentro daquela caverna. Dentro daquela caverna vai irromper cerca de 400 homens, fora a sua família. Ali, aquele homem já não sabia como havia de fazer a sua vida, agora estavam ali mais e mais homens e mulheres, homens ali para pedir a ajuda de Davi, para estar ali com ele, para formar um exército. Eram cerca de 400 homens que estavam ali, irmãos, que agora iria ser algo diferente, iria ser o próprio. Quando Davi pensava que a sua vida tinha acabado, agora iria começar a ser reconhecido efetivamente o reinado de Davi. Estava ali aquele povo como um exército entregue aos cuidados de Davi, porque a palavra nos afirma que Davi se fez chefe para com aqueles homens. Então aqueles homens agora estavam aos cuidados de Davi, estavam ali, irmãos, para servir a Davi como rei, estavam ali para servir a Davi, que também servia a Deus, estavam ali para se entregarem, estavam ali para fazer a diferença, irmãos. Nós, irmãos, estamos aqui. Quantos de nós chegamos aqui entristecidos? Quantos de nós chegamos aqui amargurados? Quantos de nós chegamos aqui do mundo das drogas, do mundo do tabagismo? Quantos de nós chegamos daqui com casamentos destruídos? Quantos de nós chegamos aqui doentes? Quantos de nós chegamos à caverna, aqui esta caverna, esta casa de oração, chegamos aqui sem solução alguma e Deus, Ele te abraçou a ti, Ele te chamou e hoje tu estás aqui, és uma bênção para Deus. Quando chegaram perto de Davi, era como se Davi representasse próprio Jesus ali naquele lugar, porque era Ele que iria abençoar futuramente todos aqueles homens. Aquela caverna era um lugar de encontro, era um lugar de reconhecimento, era um lugar de restauração. Irmãos, a casa de Deus, a caverna que podemos chamar hoje, é um lugar, irmãos, de restauração. Não fosse este lugar, muitos de nós estaríamos perdidos. Não fosse este lugar, muitos de nós estaríamos mortos. Mas Deus nos tem restaurado. Deus tem restaurado a nossa vida. É um lugar também, aquela caverna, era um lugar de preparação. Foi um lugar onde o exército de Davi, os valentes de Davi, começaram a ser preparados. Ali na caverna de Adulão, você acha que é menos que esses valentes de Davi? Vocês são os valentes de Jesus. Vocês foram aqueles que chegaram a esta caverna, doentes, enfermos, em dificuldade, a chorar. E Deus, Ele formou um exército para fazer a sua obra. Deus, Ele formou um exército para fazer aquilo que mais Ele desejaria, que era pregar, que era fazer o ID, que era fazer a sua vontade. Aquele lugar, irmãos, tornou-se um lugar de intimidade. Tem parecências com a casa de Deus? Tem. É um lugar também de intimidade. É um lugar onde nós buscamos a Deus. É um lugar onde nós chegamos aqui desesperados.
angustiados, mas nós estamos a servir a Deus, com intimidade ao qual o Senhor lhe merece, com intimidade que o Senhor tanto deseja. Deus, Ele te trouxe para esta caverna, quem sabe, com tanta dificuldade, impulsionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a tua vida, que estás na tua casa. Você pode estar até em dificuldade, pode entrar em uma caverna, mas sabe de uma coisa, essa caverna não é para a tua morte, essa caverna não é para que tu venhas a desistir, essa caverna não é para que tu venhas a cair prostrado diante das agruras, das dificuldades. Essa caverna é para te preparar, essa caverna é para que tu ainda venhas a fazer uma grande obra em nome do Senhor. Essa caverna é para que tu venhas estar preparado de tal forma que quando abrires a tua boca, os demónios batem em retirada. Quando abrires a tua boca, os demónios eles se emburrarão uns dos outros, porque Deus ele está contigo. Tu és o Davi desta terra, tu és o homem e mulher escolhido para estar aqui, para adorar, para enaltecer, para engrandecer o nome de Deus. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Iria desde já fazer um pedido, que toda a igreja viesse neste momento aqui à frente. Nós estaremos orando pela sua vida, está bem, meus queridos? Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus pela sua vida. Sempre o fazemos e sempre iremos fazer, porque foi-nos ministrado ao nosso coração como ordenança: orai sem cessar. E nós estamos sempre a orar, a interceder, a buscar por aqueles que tanto precisam. Nós todos precisamos de oração. Nós podemos ver que Davi, irmãos, ele se tornou um dos maiores guerreiros sobre a face da terra, um dos maiores generais na terra. Onde ele passava, o inimigo tinha que se prostrar. Todos os inimigos foram subjugados, não para ele, mas para Deus, meu querido co-pastor Wanderson. Todo o inimigo, ele tem que se prostrar, não para nós, mas para Deus. E todos ficaram prostrados diante da glória do Senhor. Eu convidaria os levitas para estarem aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar aquele louvor tão bonito, amigo, né? Eu não sei cantar, tá?